Olá, meus alunos queridos do segundo ano. Eu vou fazer aqui um vídeo, né, para a gente poder corrigir simplesmente as atividades que eu ministrei para vocês na última semana, discutindo a filosofia, um pouco do Paul Ricoeur e um pouco de tudo que a gente discutiu na unidade que nós estamos encerrando agora, tá bom? Eu coloquei para vocês lá 3 atividades nos slides. A gente vai fazer aqui agora, então, as 3 questões, tá bom? Eu não coloquei as fontes ali, mas são todas questões de concursos também vestibulares aí pelo nosso Brasilzão. Bom, número 1. Quando um autor sustenta que o conhecimento filosófico é exclusivamente, unicamente, aquele que se realiza através da intuição, chamamos a sua filosofia de quê? Relativismo. Letra A. Não pode ser. Tá? Os filósofos relativistas, basicamente, a gente já chegou a estudar isso, a gente já viu isso, são os filósofos, por exemplo, os sofistas. Os sofistas gregos, eles eram relativistas, eles tentavam relativizar, por exemplo, o que é a verdade, tá bom? O argumento, o que é a justiça. A gente viu, Trasímaco vai dizer que justiça é a lei do mais forte, tá? E o mais forte pode ser um aqui ou outro em outra situação qualquer. Então ele vai relativizar, tá? Não é o caso do que a gente viu aqui no enunciado, tá bom? Letra B, memorialista. A gente não tem uma corrente filosófica memorialista, que às vezes também nas questões de mesmo filosofia, eles vão buscar alguma coisa que meio que força, né? Você poderia errar ali com o relativismo, mas o próprio enunciado dá a cola para a gente, né? Que vai ter que ser o quê? Intuicionista, tá legal? A intuição, aí sim, tá legal? Para Paul Ricoeur, que a gente viu agora nessa unidade, nós podemos ter acesso à intuição? Sim, nós podemos ter acesso ao conhecimento por intuição, o intuitivo. Porém, a gente não tem condições de ter acesso à intuição direta. Vamos entender isso aqui, né? Que é mais importante até para poder entender os nossos autores em filosofia. Para o Paul Ricoeur, essa intuição direta não é possível para a gente. Por que não é possível? Nós nascemos dentro de uma cultura que já tem as suas marcas, que já tem a sua história, que tem as suas experiências. Então, eu vou tentar traduzir de maneira bem fácil para a gente. Tá? A gente pega o bonde andando. Quando nós nascemos, eu nasci em 1970. Né? Então, quando eu nasci, o mundo estava aí, estava mais ou menos dado. Então, eu não tenho como ter acesso à intuição direta da coisa. Eu posso pegar, vamos dizer assim, o bonde andando. Eu tenho uma intuição que se dá dentro da cultura, dentro da história, dentro das relações humanas, tá? Nós somos frutos de nosso tempo também, tá bom? Então, a gente não tem acesso a uma intuição direta. O Russell, tá bom? O filósofo bem fenomenólogo vai dizer que sim, a gente pode ter essa intuição direta. Então é bom para a gente poder comparar. Aristóteles nos ensina que comparar é uma forma de saber. Então, pensemos assim. Para o Russell, eu posso ter uma intuição direta, tá? É da própria coisa em si. Eu falo para você uma palavra e eu tenho a intuição da palavra na própria origem direta. Para o Paul Ricoeur, não dá, tá bom? Porque ela vem tomada pela nossa formação também. E por último lá, intencionalista, tá legal? Pela intenção, tá? Mas cuidado aí, tá? Ele fala de intuição. É um pensamento intuicionista. Letra C, ok? Vamos para a questão número 2, tá? Que cita ali o nosso autor, tá? É essencialmente num sentimento que se dá a experiência da falta. Esta é uma primeira dificuldade, na medida em que a filosofia, e mais especificamente a filosofia moral, pouco se deteve nos sentimentos enquanto afecções específicas, distintas das emoções e das paixões. Num âmbito institucional que o autoriza, alguém que acusa alguém, segundo regras, transforma-o
em Inculpado, Paul Ricoeur. Tá? Olha só, a filosofia dele, como é uma filosofia também de uma tradição mais existencialista, eles vão criticar muito a filosofia mais racionalista, tá? Que a gente vai atribuir lá a Platão, ao próprio, claro, Sócrates, a Plotino, que a gente pode também colocar nessa lista, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, a gente pode colocar aí René Descartes, tá bom? Baruch Spinoza, uma filosofia que tem uma tradição mais racionalista, que eu particularmente gosto muito. Porém, vamos aqui voltar, né, para o Ricoeur. Então, ele está fazendo uma crítica a esse pensamento mais racionalista. Reparem que no livro de vocês, ele vai chamar de mestres da suspeita os críticos da razão. Ele também entra nessa, numa crítica da razão. Só que ele vai muito para pensando muito a linguagem, né, a hermenêutica e etc. Bom, então, e os três que ele citou ali, né, que a gente trabalhou no nosso livro, são Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, tá bom? São os críticos aí da razão. Tá? Como a gente pode colocá-lo nesse grupo, tá bom? Na obra A Memória, a História, o Esquecimento, o filósofo Paul Ricoeur, conforme o fragmento acima, o autor discute a difícil trajetória do quê? Do perdão, tá bom? Então, se a gente for muito racional, exageradamente racional, a gente acaba também abandonando um pouco dos nossos sentimentos também. Tá? Então, é uma crítica ao pensamento que coloca, como diz o próprio Kant, né? Mas o Kant propõe que nós coloquemos a própria razão no tribunal da razão. Tá bom? E o ego, não. Tá? Crítica ao silêncio, ao sucesso. E faz uma crítica aqui à ideia do perdão. Tá bom? Então, para quem aí professa, vive o cristianismo, cristão católico, cristão ortodoxo, cristão protestante, é bom para a gente poder pensar a questão do perdão. Às vezes, nós somos extremamente rigorosos com nossos irmãos, tá bom? E, por fim, uma questão aí também simplesinha, que é a número 3. Considerando que a intuição é um tipo de conhecimento imediato, tá bom? Você vai diretamente à coisa, podemos classificá-la em vários tipos. O conhecimento imediato, que nos é dado pelos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Quem definiu os 5 sentidos? Vocês lembram, por favor, tá? Vocês têm a obrigação moral de saber isso. Aristóteles, filósofo empirista, está muito ligado aos sentidos. Nós vimos bem isso aí já esse ano e também em outros carnavais, tá? Faz da intuição o quê? Se é dos 5 sentidos, tem que ser o quê? A intuição sensível, tá? Eu estou na escola, e aí eu saio numa hora de uma turma para descer para o recreio, e eu sinto um forte cheiro, né? Um forte odor ali do café. Então, vem para a minha intuição sensível, tá legal? Que eu senti o cheiro que é café. Poxa, tem café aí, tá bom? Ou um alimento qualquer que vocês prefiram, ou outras coisas também que vocês podem pela própria intuição, tá legal? Eu coloco a mão numa panela relativamente quente, tá? Eu vou sentir pelo meu tato, aí já não pelo olfato, no fato do café, a gente falou ali, pelo olfato. Aí pelo tato eu vou saber e vou entender que está quente, tá bom? Então, aí a ideia dos 5 sentidos é o conhecimento imediato pelos sentidos, tá bom? Que se baseia já num pensamento de Aristóteles. É claro que nessa questão, o Paul Ricoeur tem muita razão, né? A gente não tem como buscar um conhecimento imediato na fonte. Nós somos homens e somos frutos de nossa cultura, tá bom? Eu, por exemplo, eu luto contra um machismo que pode existir dentro de mim. Por mais que eu queira brigar, que eu seja simpático ao movimento das mulheres, ao empoderamento das mulheres, mas eu posso, tá, tendo na minha essência, na minha formação, na minha herança cultural, alguma coisa como um machismo que está dentro de mim. É que eu tenho que lutar contra isso. Tá? Porque isso
embora eu tente lutar contra isso aí, tem a ver com uma própria formação cultural de todos nós. Meus amores, a gente agora, na próxima semana, vai fazer as atividades do nosso livro didático, encerrando essa unidade. E partiremos agora para novos temas e vamos jogar nossas redes em águas mais profundas, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, tá legal? Cuidem-se e filosofia nos ajuda a entender o nosso mundo. Muito obrigado e um grande abraço, tá bom? Tchau, tchau.